Fala galera, chegando para mais uma resenha com vocês. Eu sou Lalo Moreira e essa é mais uma filosofia de boteco. O mundo globalizado, calçado por tecnologia 4.0, finalmente encontra-se com a encruzilhada de sua existência. Achar que existem vários barcos vai apenas corroborar com a ideia de que dentro do meu barco com motores estou seguro e que se dane quem vem atrás remando. Os camarotes, estes sim, existem, mas seus donos devem entender que a embarcação precisa urgentemente de reparos e que eles são os detentores dos recursos necessários para que isso aconteça. Tomar a última taça de champanhe não levará a humanidade a lugar algum. Seremos apenas palhaços que se embebedaram até morrer, como coloca Roger Waters em Amused to Death, entretido até morrer. Nós assistimos ao desenrolar da tragédia, fizemos o que mandaram, compramos e vendemos, foi o maior show da Terra, mas então acabou. Nós festejamos e comemoramos, nós dirigimos os nossos carros de corrida, nós comemos nossos últimos potes de caviar. Em algum lugar lá fora, nas estrelas, um olheiro atento viu uma última faísca de luz. O nosso último, viva! A ideia da aldeia global mostrou quanto a civilização ainda tem que caminhar para que essa ideia evolua e traga benefícios prometidos e minimize os efeitos colaterais como a pandemia de 2020. Uma ideia que ganhou corpo e se confundiu com a revolução tecnológica, que quebrou as fronteiras da comunicação, que colocou em contato pessoas de um extremo do planeta com o extremo oposto, com apenas um clique no smartphone. A revolução tecnológica que nos trouxe o chamado Mundo 4.0 não pediu licença, simplesmente arrebentou as fronteiras, anunciou incontáveis benefícios. Novos milionários cada vez mais jovens passaram a determinar os rumos da humanidade, que no fundo passou a ser tratada como um rebanho bovino, sempre a ser conduzido. Essa condução se dá pelas estatísticas pescadas na grande rede por inteligências artificiais e transformadas em índices por engenharias de business intelligence, inteligência de negócio. Se em uma ponta surgiu uma centena de jovens milionários que ocupam as cabeças da Forbes, do outro, milhões de pessoas se encontram na miséria. E essa é a dicotomia do mundo 4.0. E um de seus efeitos colaterais é a ausência de justiça social. Infelizmente, os mesmos robôs que amealharam fortunas para um círculo restrito de pessoas impulsiona a mítica de que justiça social é papo de esquerdista, comunista ou coisa parecida. Esse é o mundo globalizado que se vê sequestrado por um vírus que já empilhou milhares de caixões pelo mundo afora. A ideia da aldeia global é salutar. Só que o que se tem hoje não foi pensado, não criou rotas de fuga. Se não há identificação de pessoa com pessoa, o que dirá a utopia da chamada empatia? Essa não chega nem perto. Se tivéssemos o mínimo de empatia, não haveria gente proclamando que está em barco diferente. Justiça social nada tem a ver com comunismo ou capitalismo. Tem a ver com algo diferente de uma superpotência não roubar petróleo de um pequeno país no Oriente ou na América Latina, alegando sempre estar levando democracia. A ideia de mundo globalizado se explica em outro trecho de As Aventuras de Raul Seixas na cidade de Tóquio. A civilização se tornou tão complicada que ficou tão fácil como um computador. E se uma criança descobrir o calcanhar de Aquiles, com um só palito para o motor. Parece que um dos palitos tem um nome, Covid-19. E nada vai levar à discussão sobre o tipo de isolamento. Pessoas já pagaram com a vida uma globalização mal planejada. Pessoas que ocupam os camarotes do planeta Terra já correram para os supermercados em busca dos últimos potes de caviar, sem se dar conta que o barco está afundando, ou pelo vírus ou por uma pandemia econômica que vai nos deixar sozinhos em túmulos cercados de ouro. O isolamento de pessoas em suas casas é o maior recado a respeito de uma possível aldeia global. A ideia de globalização é ou pode ser boa, mas tem que ser reconstruída partindo do ciclo menor, com o qual a própria globalização praticamente acabou. Esse ciclo menor costumava ser conhecido como família. No início do ano de 2020, a pandemia trancou todos dentro de suas casas. Tempo em que provavelmente as famílias foram obrigadas a se olhar, a estar juntas todos os dias. Ou em outros casos, como o meu, tenho que ver meus filhos rapidamente sem poder abraçá-los. E sempre sobre a sombra do medo de estar levando um vírus até eles. O recado está claro.
O grande barco que carrega a humanidade exige reparos ou lançará grande parte de sua população em águas revoltas. A globalização é obviamente natural. Estamos todos no mesmo planeta e nem mesmo os oceanos hoje servem de barreira de separação. A ideia de que o poder aquisitivo de uma pretensa classe pode salvá-la das desgraças do planeta tem tanto efeito sobre as coisas quanto os gases coloridos das festas infantis. A separação econômica é um embuste artificial que prega uma separação e um isolamento que não existe na realidade. Um chinês espirrou em Wuhan, no Equador, na Itália, em Manaus, no Brasil e em muitos outros lugares do mundo, caixões foram empilhados nas portas dos cemitérios. Como na alusão do Titanic, infelizmente nos grandes centros, as populações carentes foram as mais atingidas. Mas o Covid não respeitou as fronteiras dos camarotes e fez milhares de vítimas que, mesmo com dinheiro, devido à pressa, tiveram que ser enterrados em valas comuns. A globalização econômica é o grande impasse em um mundo que geograficamente já está globalizado. É ela que impede um olhar com mais empatia para toda e qualquer situação. Quem detém o poder econômico, infelizmente, não enxerga um esgoto a céu aberto, em uma favela, em um grande centro, como um problema de toda a humanidade, que pode gerar problemas como a crise do coronavírus. Infelizmente, parte da humanidade passa assim pelas crises como se estivesse em um iate separado, enquanto assiste lives e toma vinho de dentro de suas mansões, fica indiferente aos cânceres que nascem em todas as partes do mundo a qual se acham imunes. Não existem barcos. Hoje a humanidade ou atravessa junto ou dia menos dia enfrentará o resultado de sua própria ignorância. A história é um oráculo sábio e traz chaves para praticamente todos os enigmas que enfrentamos ou ainda haveremos de enfrentar. Não foram poucas as oportunidades em que quem detinha o poder foi destituído por uma violência que nasceu nas suas próprias práticas. O desmatamento da Amazônia, a pobreza na Índia, as grandes favelas no Rio, na Cidade do México, as queimadas na Austrália, a exploração do petróleo nos oceanos, isso e muito mais afetam e ameaçam a vida humana em todo o planeta, que foi gentilmente chamado de pálido ponto azul por Carl Sagan. Por hoje, eu vou ficando por aqui. Sai, tchau! Astronauta libertado, minha vida.